Bom dia, pessoal. Espero que todos estejam bem nessa manhã de terça-feira. A gente está iniciando aqui o nosso webinar sobre motores de cálculo, falando especificamente aqui com o time da Avalar. A gente vai falar com a Trícia Braga daqui a pouco. Eu vou me apresentar primeiro. Meu nome é Rodrigo Cabral. Eu sou um homem branco, barba branca. Aliás, branco não, pardo, né? Mas barba branca, não tenho cabelo. Estou usando uma camisa azul, assim, meio jeans. Atrás de mim tem um fundo meio bege. Eu estou no escritório hoje, vim para o escritório fazer esse webinar. Eu vou pedir a Trícia para se apresentar e depois eu vou abrir o nosso evento, tá bom, pessoal? Obrigado aí, bom dia e obrigado a todos pela audiência. Por favor, Trícia, pode se apresentar. Bom dia, Cabral. Bom dia a todos. É uma satisfação enorme estar aqui com vocês hoje para debatermos aí alguns temas relevantes da nossa área tributária. Vou me descrever também. Eu sou uma mulher branca, de cabelo e olhos castanhos. Uso uma blusa verde. Atrás de mim eu tenho uma tela branca e falo de São Paulo e é um prazer aí falar com vocês. Obrigado, Trícia. Bom, vamos lá, pessoal. Eu vou passar a nossa agenda aqui hoje, tá? Primeiro a gente vai fazer uma breve apresentação institucional aqui da área de PwC TechStack. E na sequência a gente vai ter uma apresentação da Avalar e depois a gente entra num ciclo de perguntas e respostas com em torno de 20 perguntas sobre motores de cálculo. No final, a gente vai abrir para a audiência fazer perguntas e tal, e a gente vai tentar responder as perguntas de vocês aqui da melhor forma possível, tá bom? Bom, iniciando aqui, quando a gente olha para o nosso ecossistema, né, para o ecossistema brasileiro, para o ecossistema tributário brasileiro, ele é muito robusto, né, ele é desafiador e ele é um organismo vivo, né, em constante transformação, né? Com esses números que a gente está olhando aqui nos slides, então acho que isso não é muito novidade para todo mundo, para ninguém, mas enfim, tem mais de 5 mil municípios, 26 estados, uma infinidade de leis e novas regras que acontecem todos os dias. Ele é altamente informatizado, altamente conectado, né? Acho que posso estar enganado, mas eu acho que é um dos ambientes tributários mais tecnológicos do mundo, com todas as questões que nós temos das obrigações ali da família do SPED, nota fiscal eletrônica. A gente conversa com algumas das PwCs globais, né? E tem lugares no mundo ainda que nem nota fiscal eletrônica foi implementada. É uma coisa assim que para a gente já é uma realidade há muito tempo. E o mundo afora não é dessa forma. Então, ele é muito complexo e muito tecnológico. Então, isso exige que a gente constantemente esteja investindo em tecnologia, avançando para novas tecnologias para poder acomodar e atender todos os requisitos desse nosso sistema tributário. Avançando aqui para falar um pouquinho do que a gente aborda aqui na área de Tax Technology, né? Então, desde a parte de mapeamento de todos os processos voltados para a área tributária, a parte de compliance, planejamento, implementação de solução fiscal, implementação de motor de cálculo, implementação de solução de mensageria, suporte ao compliance, enfim, tudo que permeia a área tributária e que passe por tecnologia, nós aqui da PwC somos capazes de ajudar vocês a enfrentar esse desafio, a trazer as melhores práticas, trazer as melhores tecnologias, aportando sempre junto com a área de tecnologia um conhecimento tributário que é muito importante, né? Você não consegue desempenhar isso de uma forma completa se você não trazer junto com a tecnologia o tributário, né? Então, eu até brinco aqui, às vezes, em algumas reuniões, em algumas situações, né? A gente tem TechStack e TechStacks, né? O que é o TechStack e o TechStacks? Então, tem sempre no time ali, é sempre um time multidisciplinar para fazer a entrega desses projetos. Pessoas que têm um conhecimento profundo tributário, pessoas que têm um conhecimento profundo de tecnologia, a gente acaba fazendo essa troca de conhecimento. Eu brinco até com o nosso líder aqui, que é o Carlos Pedral, ele era até para estar com a gente hoje aqui, infelizmente ele não pôde, que eu sou um alienígena, né? Eu vim para a área tributária aqui, junto com ele, a convite do Pedral, em 2019, mas meu background é todo
de tecnologia, inclusive entrei na PwC pela nossa área de advisory, que é puramente tecnologia, tá? Vou passar para o próximo slide aqui, só para comentar mais alguns pontos, e aí eu vou passar a palavra à Trícia para ela fazer uma apresentação institucional ali da Valara, de todos os produtos, e falar um pouquinho das questões de motor de cálculo. Bom, de novo, né, como a gente falou, a gente é uma prática direcionada para a tecnologia, né, por essência, né, como eu falei, sempre ligada à parte tributária, sempre trazendo esse conhecimento ali tributário junto com a prática de tecnologia. O nosso diferencial ele vai além da automação, né? Quer dizer, a gente quer ajudar vocês a transformar a sua área tributária, olhar para todos os aspectos, para tudo que está relacionado à área tributária, pela perspectiva de tecnologia, para poder ajudar vocês assim, a melhorar os processos, a entregar com mais qualidade, fazer com que as coisas fluam de uma forma mais inteligente, mais rápida, para que vocês possam efetivamente avaliar, analisar os números, não ficar ali naquele trabalho braçal ali do dia a dia, né? A gente gosta de fazer os projetos em conjunto com o time dos nossos clientes, então não é uma coisa pronta ou uma coisa que a gente força alguma coisa para a gente desenvolve isso em conjunto sempre, né? É uma cocriação, é um processo de conjunto, de criação em conjunto com o cliente. E nada mais assim em evidência agora do que a área de tax com a questão da reforma tributária. A gente tem acompanhado muita coisa na mídia, quem está no meio acompanha isso de forma muito ostensiva. E é a bola da vez, né? Tax e tecnologia são as bolas da vez e a gente tem que, assim, direcionar energia para isso e caminhar juntos aí. Por isso a gente trouxe essa iniciativa de ter esses webinars voltados para motores de cálculo. A gente entende que é uma tendência do futuro para auxiliar os clientes a como lidar com as próximas fases aí da reforma tributária ao longo dos próximos 7 anos. Eu vou passar a palavra para a Trícia agora, para ela poder falar um pouquinho da Valara e fazer uma apresentação institucional, e depois a gente volta para o tema de motores de cálculo e especificamente das perguntas que a gente reservou aqui para falar do tema. Trícia, a palavra é sua. Obrigado. Muito obrigado, Cabral. Bom, eu vou começar aqui apresentando a Valara. Para aqueles que não conhecem, a Valara é uma empresa norte-americana, fundada em 2004, lá nos Estados Unidos. Já nasceu nativamente cloud, né? Ela não passou por esse cenário de premise, ela já foi direto nativamente cloud, focada 100% no cálculo de tributos, lá nos Estados Unidos, né? E na questão de conformidade fiscal, adequações fiscais, automatização de processos fiscais, de forma muito escalonada, né? Assim, o nosso diferencial é efetivamente a segurança da informação e o escalonamento dos dados e das transações, vamos colocar assim. Nós temos hoje uma suíte end-to-end, né? Uma suíte aplicada aí para o mercado brasileiro. A Valara entrou no mercado brasileiro em 2016, já com aplicações robustas end-to-end, que eu vou falar um pouquinho aqui rapidamente para vocês. E a Valara se posiciona como empresa de tecnologia voltada ao mundo fiscal. Mas o que a gente sempre fala é que o core é a parte tributária, conteúdo tributário. Então, a veia muito forte da Valara é a veia de conteúdo tributário e adequação fiscal. Nós entendemos que sem um conteúdo robusto e que a gente consiga ajudar os nossos clientes a navegar nesse mundo de interpretações, é quase que impossível a gente se posicionar como empresa de tecnologia da área fiscal. Então, a gente une muito bem esses dois lados, a tecnologia e o conteúdo tributário. A gente processa aí bilhões de transações, agora na Black Friday a gente espera aí mais de 3 bilhões de transações, então é algo bem robusto. E nós temos mais de 1.200 integradores e conectores para que a gente possa fazer a integração das nossas soluções e microserviços, né? Então, microserviços destinados à automatização de processos fiscais, né?
A Avalara tem uma presença global, a gente tem basicamente escritórios em todos os continentes, presença em todos os continentes, e nós estamos nos cálculos de tributos de mais de 120 países, tanto tributos quanto a entrega de obrigações acessórias. Aqui são alguns dos nossos escritórios, Estados Unidos, Brasil, Europa, a gente tem uma grande presença, e a nossa fábrica de softwares na Índia. Então, uma presença global com tanto cálculo quanto conteúdo. Aqui um pouco das nossas soluções, de forma bem rápida, né? O foco aqui é motor de cálculo, a foco aqui é esse primeiro item aqui, que nós chamamos de AvaTax, nosso motor de cálculo, cálculo, conteúdo embarcado, atualizações diárias, segurança dos dados, isso é extremamente crítico para a gente, né? É algo que a gente fala prioridade zero, escalabilidade e segurança dos dados. Sem isso, nenhuma empresa de tecnologia ela consegue fazer entregas no Brasil e no mundo inteiro. Um segundo ponto é a mensageria. Então, a gente pode ter um motor de cálculo puramente, né, sendo chamado de forma externa por qualquer ERP, qualquer plataforma, qualquer marketplace, né? Então, o motor de cálculo ele nasce com a característica de ser independente e conectar com todo tipo de plataforma, tá? E aí pode ter a mensageria, que aí é a conexão aí com os fiscos estaduais, municipais, com a Receita Federal, e a plataforma de Document Management, que a gente chama o inbound, a forma de automação, de captura de todos esses emaranhados de documentos fiscais que nós temos hoje, várias sopas de letrinhas aqui, mas basicamente nós atendemos todas elas, do ponto de vista tanto de emissão quanto de captura dos dados. E o terceiro pilar, a parte de Tax Compliance, que é a parte propriamente dita de apuração de todos os tributos federais, estaduais, municipais, e geração de relatórios, dashboards, algo voltado mesmo para a gestão fiscal. Então, basicamente, nós temos integradas todas essas ferramentas. Do ponto de vista de motor fiscal, nós falamos que realmente a gente se integra com qualquer tipo de ERP, plataforma, marketplace, qualquer um deles, desde que haja aí um desenvolvimento de um conector para fins de integração de dados. Especificamente em relação a SAP, nós temos uma certificação, nós somos os primeiros a ter uma certificação do motor de cálculo com a SAP, se não me engano, em 2018, né, foi quando ela começou aí esse movimento de desembarcar a parte fiscal de dentro do ERP, né, esse movimento que a SAP tem feito aí rumo ao motor de cálculo externo. Nós somos os primeiros, e aí, desde então, a gente tem aí feito vários projetos em conjunto com a SAP. Aqui a gente pode ver, né, na SAP Store, que a gente está lá. E entrando no motor de cálculo propriamente dito, aqui é um pouco da nossa arquitetura. E por que a gente acha importante falar da arquitetura da solução? Porque é ela que nos possibilita ter uma escalabilidade e ser referência em escalabilidade do motor de cálculo. Então, a gente tem aqui a conexão, né, com o cliente API REST. Então, toda a conexão, nós temos APIs e microserviços que conduzem essa conexão direta com os RPs, com as plataformas e com o marketplace. Interface de usuário JavaScript, então toda a nossa plataforma web JavaScript, e a engine desenvolvida em Node. Então, isso que nos possibilita a ter essa escalabilidade e conseguir aí, fazer a entrega dos cálculos real-time. Banco de dados MongoDB também é algo diferenciado, foi o que, depois de muitos e muitos testes, foi o que nos garantiu maior escalabilidade do dado. Aqui a gente vai falar um pouco depois, mas esse slide é um slide interessante, que é da própria Receita Federal. Então,
quando a Receita Federal começou a estruturar a reforma tributária, ela procurou alguns players de mercado, lá em 2022, para poder fazer um discovery process da escalabilidade, né? Como é que a Receita iria dar conta de todos esses... Basicamente, a gente está falando de 70 bilhões de documentos que a Receita vai ter que processar anualmente. E aí a gente foi contactado e começou a ter uma interação muito próxima e abrir realmente os dados, a ferramenta e fazer uma parceria aí para poder ajudá-los no desenvolvimento dos conceitos, né, atrelados à reforma. Então, esses aqui são basicamente os primeiros players contactados pelo governo para estruturar o que a gente começa a ter a partir de 2026. E aí, assim, o que a gente gostaria muito de falar tá bom, motor de cálculo. A gente sabe que o motor de cálculo ele é uma grande mudança de conceito, de cultura dentro das empresas. Por que eu falo isso, né? Antes até de reforma tributária, o motor de cálculo, ele impõe uma mudança, porque ele impõe uma revisão de dados, ele impõe uma adequação de atributos do lado dos RPs e das plataformas, ele impõe uma mudança cultural dentro da área fiscal, porque a área fiscal se sente, vai tirar o núcleo do meu trabalho, que é justamente popular as tabelas, esses conceitos de tabelas, né, de parâmetros dentro do RP. Então, é uma mudança de cultura, porque a gente passa a não ter mais esses dados dentro do RP, porém, eu tenho uma forma de gestão muito mais consolidada, então tem uma consolidação de dados muito maior, eu tenho uma gestão muito mais eficaz, e eu tenho uma atualização diária de tudo aquilo que eu hoje faço empresa, faço de forma manual, né? Que é o que? Análise de legislação, imputar todas as atualizações em N tabelas de RP. Então, assim, é uma mudança conceitual. Com a reforma tributária, o que a gente quer endereçar aqui é que isso passa ainda mais a uma criticidade ainda maior. Por que passa por uma criticidade ainda maior? Porque a gente está falando de, basicamente, extinção de alguns tributos e criação de outros, sendo que num período de 7 anos a gente tem a convivência desses dois cenários entre eles. Aí a gente pode pensar, não, mas a convivência, tudo bem, eu vou lá, coloco algumas tags, como o governo fez, nos documentos fiscais, algumas informações de CBS, BSIS, que são os novos tributos, e toco a vida. Sim, toco a vida, porém todas as regras de negócio por trás dos novos tributos são totalmente distintas das regras de negócio por trás dos antigos tributos. E eles têm que conviver entre si. Então, aqui entra um primeiro detalhe que as empresas precisam se debruçar, né? Quem não se debruçou já está atrasado, mas que é o seguinte: como eu adequo o antigo e o novo? Novos parâmetros e atributos foram criados para endereçar os novos tributos, porém os antigos permanecem para justamente o cálculo dos antigos tributos. Então, quando a gente fala de motor de cálculo, a grande questão e o grande benefício é justamente a empresa conseguir ter os dois cenários conversando entre si, calculando diariamente todas as transações e emitindo todos os documentos fiscais sem que a empresa pare o seu processo natural, a sua operação natural de emissão de documentos fiscais. Aqui um pouco da regra de transição, eu não vou entrar nesse detalhe, mas aqui a gente já vê aí iniciando em 2026 e com profundas alterações em 2027, mas este período de transição é algo que a gente precisa tomar muito cuidado, que as alterações serão diárias, como está acontecendo hoje, a gente tem alterações diárias, inclusão e exclusão de campos diariamente, e a gente precisa estar up-to-date com tudo isso. Quando a gente fala de motor fiscal, a gente está falando
Hoje, né, no cenário de hoje dos antigos tributos, ele tinha certa relevância, mas a apuração detinha a relevância maior, né? A apuração dos tributos, a entrega dos SPEDs, a gente conversa com todas as empresas, né? E a gente vê uma preocupação muito maior das empresas hoje, no cenário de hoje, até 31/12/2025, com a apuração do que com o motor, com o cálculo e com os documentos fiscais. Por quê? Porque a apuração está na mão do contribuinte. Então, tudo bem, emitiu uma nota hoje, a nota saiu errada, ele corrige na apuração. Isso se é ou não legal, eu não vou entrar nesse mérito, mas todo mundo hoje emite os documentos diariamente e, na hora da apuração, corrige dados, avalia os dados e faz uma apuração aderente nos conformes, vamos colocar assim, com a legislação, entrega e calcula o seu tributo. Com a reforma tributária, isso muda completamente. Então, a primeira disrupção da reforma tributária, do ponto de vista tecnológico também, não só jurídico, mas do ponto de vista tecnológico, é justamente a questão dos documentos fiscais, né? A nota passa a ter caráter declaratório, que antes era apuração, então o governo antecipou o caráter declaratório para a emissão do documento e ele passa a ser confissão de dívida. Então, não adianta mais eu me preocupar apenas com a apuração, porque eu preciso entregar a informação no documento correta, porque é ele que vai fazer com que seja a base para a apuração pré-assistida do fisco, tanto do Comitê Gestor quanto da Receita Federal. Essa é uma grande disrupção para a área fiscal, né? E é aí que isso endossa ainda mais a adoção de um motor de cálculo robusto, porque se eu preciso ter controle diário, e o fisco já manifestou a intenção de ter a apuração diária, né, de ter o controle diário das apurações via documentos fiscais. Então, se eu entrego um documento ou eu recebo um documento fiscal em desacordo com a legislação, eu primeiro vou estar sujeita à imposição de multa e à apuração errada daquele determinado tributo. Então, a gente só coloca isso para que o cliente entenda que é preciso se debruçar e analisar esse tipo de documento. Segunda disrupção, na nossa visão, e que a gente tem se preocupado muito dentro da nossa solução, são os eventos das notas fiscais. Já existiam eventos, né? O próprio cancelamento da nota é um evento, já existiam eventos, só que eles eram pontuais dentro dos documentos atuais, né? Eles serviam aí como apenas uma indicação para casos específicos. Com a reforma tributária, os eventos passam também a ter uma relevância muito grande, porque são eles que vão drivar a apuração pré-assistida. Então, e os eventos, eles acabam tendo um impacto extremamente grande nos processos das empresas, porque todas as implementações e os projetos que nós estamos atualmente em contato, a gente vê uma dificuldade muito grande para a questão dos eventos. Não se tinha todos os processos que o fisco agora está querendo impor para a elaboração e entrega dos eventos. E há uma criticidade nisso. Então, é preciso que o motor de cálculo com a mensageria, isso só se justifica se tiver a mensageria, é claro, que ele tenha uma forma de ajudar as empresas justamente nessa transição para a implantação dos eventos. Aqui eu coloco um pequeno exemplo, né? Que, por exemplo, apropriação de crédito presumido ou estorno de um determinado crédito ou inclusão de um determinado débito, vai ser tudo feito via evento dentro da nota, dentro do documento. Então, isso passa a ter uma relevância ainda maior, e o motor de cálculo, apesar dele ser uma ferramenta externa e ser acionada, né, ele tem que ser acionado pela chamada do RP ou da plataforma, há formas da gente estruturar e automatizar isso
para o cliente. Então, isso também é extremamente relevante. Um outro ponto de extrema relevância que também endossa muito a questão do motor de cálculo, no nosso entendimento, é a criação de dados a partir da legislação. Sem dúvida alguma, o Brasil ele é um dos disruptores aí nessa parte tecnológica. Porém, com a reforma, ele basicamente estruturou a lei em dados. E ao estruturar a lei em dados, ele impõe aos contribuintes, aqueles que não têm motor de cálculo, ORP ou plataforma, aqueles que têm motor de cálculo para a própria engine, a sistematizar esses dados. Aqui é um exemplo bem pontual do que ele está colocando para este novo dado do C-Class, que a gente chama de C-Class Trib, né? Ele já estruturou todas as premissas de cada um dos códigos. E todas essas premissas têm que estar dentro do cálculo para que ele se entregue adequadamente em conformidade àquele cálculo. Então, a gente tem se preocupado muito em ter essa jornada de todas as regras, de todas as premissas utilizadas pelo governo, embarcado no motor de cálculo. Joia? Só como exemplo mesmo. Outra grande disrupção na nossa visão é a questão, continuando nesse conceito do fisco transformar a lei em dado, ele já está colocando ordem de prioridades, de benefícios. Isso a gente nunca teve antes, né? Os RPs, eles funcionam e os cálculos funcionavam com base na metodologia daquela determinada software house. Agora não mais. Agora eu tenho aí premissas de cálculo sendo concedidas pela legislação. O que quer dizer isso? Se o meu produto tem 2 ou mais possibilidades de um benefício fiscal, o governo vai impor que eu utilize um em detrimento do outro. Então, isso passa a ser extremamente crítico para o cálculo também. Isso tem que estar embarcado dentro do cálculo. Então, para a gente falar que como a reforma muda a parte tecnológica e os dados das empresas, não dá para a gente falar que são apenas campos a serem preenchidos, né? Como muita gente tem dito, são dados que vêm primordialmente do ERP, atributos que devem vir adequadamente do ERP para que o cálculo seja feito adequadamente. E, por fim, a gente já entra, Cabral, no nosso bate-papo, e, por fim, a questão de que nós já estamos atualizados para a reforma tributária, e aqui um disclaimer muito grande, né? Quando todo mundo no mercado fala já estamos preparados para a reforma, nem o fisco está preparado. O que a gente vê ainda é algo bem... Está sendo construído, né? O motor está sendo trocado em voo. Nós já estamos atualizados com aquilo que existe hoje de legislação, 100%, seja em termos de benefícios, seja em termos de premissas, de regras, de operações, de códigos, porém, muito ainda há que ser feito ao longo de 2026, 2027. Então, é importante que a empresa tenha uma visibilidade de que isso ainda vai evoluir demais conforme o fisco vai evoluindo. Aqui é apenas um exemplo de uma das nossas novas telas da reforma, em que a gente traz pesquisas por NCM, pesquisas por NBS. Isso aqui é muito interessante na fase de implementação, que a gente dá uma visibilidade muito grande para a empresa do que ela tem que implantar nesse primeiro momento. Aqui é uma pesquisa de um produto, a gente já vê que tem no mínimo 3 possibilidades distintas, né, de tributação, e aí a empresa precisa fazer o quê? Parametrizar isso dentro do motor de cálculo. Ela que vai escolher se ela vai usar a alíquota padrão com um determinado benefício, se esse benefício é de 60%, de 100% e assim sucessivamente. Aqui é a NBS, né? Aqui é uma consulta por NBS. Aqui a gente já vê que para essa NBS não há nenhuma outra tributação que nós, a alíquota padrão. E aqui as telinhas de cálculo. Não vou entrar especificamente em cada uma delas, mas para que a gente já mostre, inclusive, que a gente já tem todos os tributos ali embarcados. E aqui também a telinha de cálculo. Se houver, viu o que eu queria dar, Cabral?
Trícia, obrigado aí pela apresentação, foi excelente. Cada um desses eventos eu vou aprendendo uma coisa nova, então para mim é uma experiência sempre muito legal. Eu vou rapidamente fazer uma introdução mais técnica aqui pela perspectiva de arquitetura dos motores de cálculo, e aí a gente já vai entrar no bate-papo ali de perguntas e respostas com as perguntas que a gente estruturou. Aqui, pessoal, apenas para dar uma conceituada num modelo de arquitetura muito de alto nível ali, para mostrar para vocês aonde se encaixa o motor de cálculo dentro da arquitetura tecnológica associada aos sistemas fiscais aqui, né? Então, nós temos aqui ao lado esquerdo o nosso RP, com os principais processos ali associados a cálculo de tributos, né? Então, o processo de order to cash, aqui o processo de vendas, procure to pay, né? Como compras. Então, o que acontece? O motor de cálculo, ele tem aqui uma função de, antes da emissão da nota, o processo de vendas, acionar ele para fazer o cálculo dos tributos, ainda num pedido de venda ou numa ordem de venda. Após isso feito e validado, a solução de mensageria emite essa nota fiscal através desse tributo que foi calculado pelo motor de cálculo. No caso de compras, é o contrário, né? Você faz um pedido de compras, calcula esse tributo, o seu fornecedor vai emitir essa nota para você, você vai receber e depois você vai confrontar aquilo que você calculou no pedido de compras com a nota fiscal que você recebeu. E aqui no meio a gente tem aqui os sistemas core, sistemas satélites, portais, marketplace. Quer dizer, você não tem uma obrigatoriedade única de ter um RP conectado ao motor de cálculo, mas você pode ter qualquer sistema dentro do teu parque tecnológico, dentro da tua arquitetura, conectado ao motor de cálculo. Então, pode ter um portal diretamente conectado, pode ter outras aplicações, pode ter outros RPs, enfim, o motor de cálculo, idealmente, é que ele seja único dentro da tua estrutura, que os parâmetros estejam centralizados lá. Experiências que a gente enfrenta aqui na PwC ao longo desses últimos anos, de encontrar situações onde a gente tem mais de um motor de cálculo, onde você tem cálculos diferentes para o mesmo produto, para o mesmo serviço, porque uma determinada aplicação aciona um motor, uma outra aciona outro. Então, a ideia aqui também é unificar isso, né? Levar toda a tua regra e todo o teu cálculo tributário para um único lugar, deixar centralizado. Então, toda aplicação ou toda a necessidade de cálculo de tributo que tiver dentro da tua estrutura, dentro da tua arquitetura tecnológica, deveria buscar isso, deveria consumir isso de uma única fonte, tá? Então, aqui é apenas um modelo conceitual, mas para exemplificar isso. E, por fim, além da mensageria, aqui embaixo a gente traz a solução fiscal, né, integrada ao RP, integrada diretamente à mensageria aqui também, para ilustrar como isso acontece. Por fim, eu vou falar muito rápido desse slide, porque acho que todos aqui já viram alguma apresentação de reforma tributária, já devem estar cansados de ver essa timeline, mas é importante mencionar ela pelo seguinte: sabe que janeiro de 26 tem obrigatoriedade das tags, tá essa discussão até que a Trícia falou, vai para lá, vem para cá, inclui um campo, inclui outro, tira um campo, muda, de um dia para o outro você tem alterações, tem uma série de coisas que a gente sabe que está acontecendo. Mas isso vai acompanhar a gente ao longo dos próximos 7 anos, né? Então, você tem todas essas mudanças acontecendo, depois em 27 ali, você tem alíquota plena de CBS, extinção de PIS e COFINS, CPI reduzido a zero. Como é que você vai viver nessa transição toda e nesse cálculo e acompanhando ali um modelo tributário antigo com um modelo novo, com todas essas mudanças de alíquotas, com todas as atualizações de conteúdo tributário que você vai ter daqui para frente? A gente entende que um motor de cálculo externo te ajudaria a transformar deixar essa jornada um pouco mais tranquila, né? A gente sabe que ela não vai ser tranquila de maneira nenhuma, mas também não é o final dos tempos. A gente sabe que é possível enfrentar ela, os desafios passam ali pelos processos de teste, dos processos de compras, de vendas ali, mas é possível. Mais um motor de cálculo externo, com a centralização dessas informações, poderia te ajudar aí a transformar essa jornada em um processo um pouco mais simples. Eu vou entrar agora acho que na parte mais importante do nosso webinar, onde a gente estruturou aqui 20 perguntas para fazer um bate-papo aqui com a Trícia,
E eu vou entrar na primeira pergunta e a gente vai batendo um papo aqui, Trícia. Então, a primeira questão aqui que a gente colocou até para debater é, de forma geral, eu queria que você descrevesse um pouco para a gente o funcionamento do motor de cálculo da Avalara, né? Como ele funciona, como é que é esse processo, e até deixo você ir trocando os slides, fica à vontade, porque acho que tem mais de um slide para responder essa primeira pergunta, e a gente vai trocando ideias aqui e vai interagindo, tá? Tá joia, tá joia. Bom, como eu falei para vocês, né, o motor de cálculo da Avalara é a solução responsável por determinar e aplicar o cálculo dos tributos de forma automatizada. Então, a gente sai daquele conceito de tabelas internas dentro dos RPs, né, parametrizações extremamente volumosas e manuais dentro dos RPs, para uma plataforma em que nós temos 3 pilares. Então, dentro do motor de cálculo, sempre existem 3 pilares que se conversam entre si, são a base para que haja um cálculo em conformidade, que é basicamente o conteúdo fiscal. Então, conteúdo, quando a gente fala conteúdo, alíquotas, benefícios, reduções, fundamentação legal, vigências, então, controle de vigências daquele determinado dado, para se eu fizer um cálculo, hoje pode ser um, amanhã outro e ontem outro, porque a legislação mudou, a alíquota mudou, o parâmetro mudou e o correto é justamente esse. Então, esse é um primeiro pilar para que a gente tenha um cálculo adequado. O segundo pilar são as regras intrínsecas, né? As regras que elas podem ser regras do próprio motor de cálculo, então nós temos 100% das regras mapeadas, mas o cliente pode eventualmente querer usar uma regra de um regime especial dele. Então, há uma maleabilidade entre aquilo que está na ferramenta e aquilo que o cliente eventualmente possa querer parametrizar, né? A grande questão que o Cabral colocou, que a gente acha primordial, ainda mais com a reforma tributária, é a consolidação de todos esses dados. Eu não posso ter vários endpoints e várias formas de se calcular, ou vários atributos conforme, por exemplo, um estabelecimento. O estabelecimento, eu tenho uma forma, o outro tem outra, quer dizer, eu preciso consolidar isso, e com a reforma isso ainda fica mais crítico. E a gente, com a mensageria, interliga esse motor de cálculo com a mensageria. Hoje, então, a gente recebe as transações via API, JSON, né, que é extremamente fácil de implementação, e aí a gente conecta com qualquer tipo de plataforma. A questão do motor de cálculo, e aí qualquer motor de cálculo, é uma coisa que a gente precisa ter em mente, é que ele parte de atributos que vêm do RP. Né? Para ele funcionar, como eu coloquei, conteúdo, regras e operações, eu preciso ter o quê? Eu preciso ter atributos adequados. Então, quando a gente fala em uma implementação de motor de cálculo, a gente tem basicamente duas visões. A gente tem a visão dos atributos do RP, que precisam ser, eu não digo parametrizados, mas revisitados, né, e revisados, e a gente tem a parametrização dentro da ferramenta, né, que aí eu vou linkar qual tipo de conteúdo eu quero usar para cada operação ou para cada informação que eu vou gerar. Só que com a diferença de que eu não preciso ficar vendo um a um, regra a regra, eu já tenho tudo ali disponível. Eu só vou avaliar regras específicas e parametrizar regras específicas cujo conteúdo já está ali. Né? Então, é muito mais simples do que dar manutenção em tabelas. E aqui um pouco dessa questão, deixa eu passar aqui. Né? Que eu tenho previamente a informação. Então, vou dar um exemplo para vocês. Por que é relevante ter um motor de cálculo? O Fisco de São Paulo, por exemplo, está tirando vários produtos da substituição tributária a partir de janeiro de 2026. Então, a parte de toda a reforma tributária, então, essa correria toda em colocar atributos, tirar atributos, calcular novos tributos, a gente tem
um movimento gigantesco do Estado tirando o produto de substituição tributária. E a gente sabe que não é só não calcular a substituição tributária, é também avaliar todo o estoque, porque tem muita coisa que já entrou com substituição tributária que eu vou ter que me creditar de cara para poder debitar a partir de janeiro de 2026. Então, é um movimento extremamente crítico para as empresas, esse que São Paulo está fazendo. E ela precisa ter o quê? Ela precisa ter o dado. Ela precisa se preparar, fazer cálculos, né? Então, nós já temos hoje dentro da ferramenta, né, já, assim que o fisco ele publica, a gente libera aquela publicação com data de vigência. Então, se o cliente for na ferramenta e calcular aquele determinado produto, fazer o cálculo de um determinado produto em 1º de janeiro de 2026, já vai estar sem substituição tributária. Em 31/12 vai estar com substituição tributária. Ele consegue fazer o quê? Ele consegue ter uma gama de informação gerencial para poder se adequar. Ele não precisa esperar dar manutenção na tabela para que ele faça aquele determinado cálculo. Ele pode já fazer todo o cálculo de toda a base dele com data de vigência e fazer todas as... Claro que num ambiente de sandbox, num ambiente de testes dele, né? Ele não vai sair gerando informação sem ST, obviamente, mas ele consegue já se preparar. Eu acho que é importante, assim, pegando esse gancho, Trícia, quer dizer, que é uma coisa nova e inerente ao motor de cálculo, que a gente não enxerga nos motores de cálculo acoplados ao RP, o quê? Essa questão da vigência, a maioria deles não tem, quer dizer, você pode aplicar, criar, parametrizar, determinar que a vigência para acontecer daqui 15, 20, 30 dias, um mês, e conseguir trabalhar e testar isso, como você bem falou, num sandbox, num ambiente de teste, e colocar isso na produção e esperar chegar a data só, e a partir daquela data aquilo passa a valer, né? E isso, acho que a mágica disso também é assim, para frente e para trás, né? Se eu precisar simular um cálculo de um processo, de uma operação que aconteceu, sei lá, 6 meses atrás, onde eu tinha um cenário diferente, eu vou lá e submeto esse cálculo ao motor e ele vai me calcular como se isso fosse há 6 meses atrás. E eu posso fazer um cálculo futuro também com essa questão da vigência. Então, isso é importante, né? No cenário que a gente vive atualmente, essa questão de transição toda da reforma. E um outro ponto que eu queria mencionar, que você falou, que é muito importante, né? É a questão dos dados e da origem das informações, né? Porque a gente até ia abordar isso um pouco mais para frente, mas eu vou trazer esse ponto porque ele é super importante. Por experiências até que eu já experimentei aqui na PwC. O motor de cálculo, ele não substitui os dados que você tem no RP, ou ele não significa que você não vai precisar se preocupar com a informação que você tem lá dentro. Ou que você não vai ter que criar e configurar ou parametrizar os requisitos da localização Brasil. Quando você olha para RPs como SAP, Oracle, esses RPs globais, a gente tem um módulo aplicado aqui que é específico para o Brasil, dada a complexidade da nossa operação. E o motor de cálculo, ele não substitui a J1 Tax lá do SAP, ele não mata aquela configuração standard das pricing. Você obrigatoriamente tem que configurar o teu RP usando o SAP como exemplo de forma standard, ou no Oracle lá, que tem também a configuração standard ali dentro, me fugiu o nome da localização, mas tem um nome específico do Oracle. Quer dizer, você tem que configurar aquilo no standard. Por quê? Porque o motor de cálculo, ele conversa por aquela estrutura standard de dados, quando você pensa num RP como o Oracle ou o SAP. E essa parametrização e essa estrutura de dados, todos os cadastros básicos, eles devem estar parametrizados e configurados para que o motor de cálculo possa comunicar com esse RP. Para outros RPs ou plataformas ou outros sistemas, naturalmente você tem alguma configuração standard ali, mas não é com a mesma característica desses RPs como SAP ou Oracle. Mas é muito importante pensar que tem que manter o dado atualizado, estruturado. Com o advento da reforma tributária, endereço passa a ser muito importante. A tributação agora é no destino, zip code, né, pelo CEP. Então, quando eu comecei a ouvir atrás a Mariana Carneiro, que é a sócia de Tex aqui, comentando isso, eu falei, nossa, quer dizer, então agora o CEP é um negócio muito importante no futuro para fazer esse cálculo, porque vender um serviço para o município de São Paulo, estado de São Paulo, tem uma alíquota lá, porque o IBS é município estadual. Vender para
São Bernardo do Campo, São Paulo, tem uma alíquota diferente, porque o conjunto a combinação das duas alíquotas vai te dar uma alíquota diferente. Isso vai mudar anualmente, perdão, como a gente tem acompanhado, são alterações anuais. Então, você imagina, todo ano você tem que atualizar essa tonelada de alíquotas em todos os lugares, e um motor de cálculo te traz isso, né? De forma Total, Cabral. Total. E assim, você tocou num ponto muito interessante, né? Endereço. Endereço pode parecer simples, mas se você visualiza, lembra que eu falei que o fisco pegou a lei e estruturou em dados? Uma das principais estruturações que ele fez foi em cima do endereço. E quando você olha o cadastro das empresas, tem empresa que nem tem, por exemplo, os endereços adequados de entrega, de destinatário. Ah, não, endereço é lá, pega o endereço da matriz, ou pega o endereço e coloca o endereço da matriz. Você tem, no mínimo, 5 possibilidades distintas agora. E, devido a essas possibilidades distintas, quem entrega, destinatário, adquirente, né? Você tem vários aí personagens, vamos colocar assim, que influenciam no endereço. E muitas vezes você vai no cadastro, a empresa não tem essa informação, que é o que tem acontecido muito, ela não tem como popular. E aí o tributo vai ser devido justamente naquele local. Então, esse é um atributo essencial, passa a ser essencial, assim como alguns outros. A gente trabalhou muito próximo da SAP, e o ESC da SAP foi, olha, vamos trazer o menor impacto possível ao cliente do ponto de vista de dados mestres. O que vocês podem nos ajudar para a gente não sair criando mais atributos no RP? Né? Então, vamos fazer algo de forma inteligente que a gente consiga, com os atributos atuais, mais alguma variação mínima, conseguir chegar no cálculo dos novos tributos. Né? Porque senão seria uma loucura. Então, os atributos que o cliente tem nesses dados dentro do RP são essenciais para a correta tributação, essenciais. Perfeito. Eu vou avançar aqui para a próxima pergunta. Aqui, depois desses slides, a gente vai distribuir para quem está acompanhando a apresentação com a gente. Tem algumas outras coisas que a gente até já comentou, essa questão toda. Aqui mais até a título de curiosidade mesmo, a questão da interface da ferramenta, acho que você já tinha comentado anteriormente, né? Já script com Angular, né? Hosteado na AWS, então todas as aplicações da Avalara ficam hosteadas em AWS, correto? AWS e mais que nós fazemos uma metodologia de espelhamento, até a AWS teve acho que foi setembro, né? A AWS teve algumas questões aí pontuais basicamente todo o mercado parou em virtude de uma questão da AWS, e como a nossa metodologia fez com que nenhum cliente nosso parasse em virtude. Então, assim, não é só hostear, né? A gente fala, hostear e ter uma metodologia que a gente possa garantir para o cliente que a operação dele não pare. Então, essa metodologia foi bem interessante. Que legal, isso é importante porque quando a gente pensa em motor de cálculo externo, você está tirando alguma coisa de dentro do teu on-premise ali para levar para fora, e assim, aí link de rede, velocidade, latência, quer dizer, são coisas super importantes que precisam ser consideradas para que você mantenha a saúde da tua operação, né? É isso aí. Aqui acho que é um negócio importante de você comentar, alto volume de dados, né? Como é que a ferramenta da Avalara se comporta com alta volumetria de dados, e isso é o futuro, né? Cada vez mais a gente tem aquela questão de tem que ser rápido, e o cliente não pode esperar, o cliente às vezes está num portal fazendo uma operação, ou você está numa frente de loja, quer dizer, conta para a gente um pouquinho como a Avalara atende esse requisito de volumetria, por favor. Isso daqui eu diria que é o carro-chefe, né? É algo que é um grande diferencial mesmo da Avalara. O motor de cálculo, basicamente, a chamada dele, né? No dia a dia, o que acontece é que o usuário nem vê, né? O que sai do RP, a chamada, e volta para o RP já naquelas determinadas configurações. Mas a gente tem basicamente os conectores, a gente tem as APIs e conectores que fazem depara, né? Então você tem a informação do RP
nativo e você tem a informação do motor de cálculo. Qual que é a mágica que tem que ser feita aí? A gente tem que ter, obviamente, as APIs e os conectores que façam de uma forma muito inteligente essa transição. Então, e o monitoramento no momento específico. A gente tem um monitoramento, a gente tem um time de monitoramento global, em que a gente tem as métricas mínimas que a gente precisa colocar ali dentro da ferramenta e monitorar. Então, hoje, eu peguei ontem eu entrei nessas ferramentas que a gente monitora diariamente isso, e aí a métrica ali era 27 milissegundos que a gente estava atingindo, tá? Para menos, nunca para mais. Então, de 27, 20, 18 milissegundos por transação. Então, isso garante com que o cliente ele não tenha nenhuma, não perceba, né? Seja extremamente imperceptível essa chamada. E aqui, ó, só nessa, aqui a gente colocou 3 bilhões, só nessa Black Friday, globalmente, a gente está falando, obviamente, não é só o Brasil, a gente vai ter essa volumetria. Volumetria, ela triplica a cada ano, é impressionante. Então, cada vez mais, triplica, impressionante. Né? O que a gente fazia ano, a gente está fazendo em uma Black Friday, está triplicando, por conta que cada vez mais novos países estão entrando nesse conceito global de nota fiscal eletrônica, então exponencialmente está aumentando bastante. Não, interessante. Eu acho que é importante ter essa dimensão da velocidade, né? Isso é um fator importante e que a Avalara está sempre antenada e preocupada com essa questão de performance, né? Legal. Indo para a próxima pergunta, eu até dei uma avançada a mais aqui, vocês me perdoem, eu estou apanhando da plataforma aqui, ó. Alto volume de dados, a gente já falou. A próxima. Qual a tecnologia? A gente já tinha mencionado anteriormente, mas a título de curiosidade mesmo, né? MongoDB e Node.js. E o Mongo, né, é um banco de uma tecnologia nova, né? Quem é de tecnologia como eu vem desse mundo, quer dizer, é um banco totalmente disruptivo, é um banco novo, não é aquilo que a gente está acostumado lá atrás, né, no passado. Então, a forma dele tratar a informação. Então, é interessante isso, ver uma aplicação robusta, né, de mercado, com tanto de clientes que vocês têm utilizando uma tecnologia super disruptiva como o Mongo, né, que realmente é um banco muito, muito avançado, muito tecnológico. A próxima, essa daqui é importante, e eu vou pedir para você comentar um pouquinho isso, porque é uma dúvida que eu até brinco que com toda essa jornada da reforma do último ano e meio, eu tenho falado com vários clientes pela perspectiva de tecnologia, e 8 de cada 10 clientes que eu converso perguntam: e o motor de cálculo externo? E o motor de cálculo externo? E uma das perguntas que sempre aparece é essa questão: legal, ok, para aquilo que é standard, tudo bem. Mas eu tenho cenários específicos. Naturalmente, a gente sabe que com o advento da reforma tributária, tem um monte de regime especial que vai cair, tem um monte de coisa que vai ser descaracterizada e vai passar a entrar numa estrutura mais padronizada. Mas, ainda assim, a gente sabe que muitos clientes vão ter requisitos específicos, cenários específicos do negócio, que você vai precisar parametrizar diferente daquela regra padrão do motor de cálculo. Eu queria que você contasse para a gente um pouquinho como é possível fazer isso na ferramenta do Avatax, por favor. Claro, claro. A gente usa uma metodologia que é um pouco diferente da metodologia de mercado, Cabral, porque assim, quando nós idealizamos e conceituamos a ferramenta, a Engine, nós partimos de um pressuposto que a Engine teria 100% dos conteúdos, regras e operações mapeadas dentro dela. Então, a gente não trabalha com esse modelo de cenários por... cenário por produto. Podemos, claro, fazer vários cenários e atuar de acordo com o que o cliente demanda, mas ele previamente já tem acesso a um banco de dados pronto e prévio que ele consegue se balizar. Então, isso que a gente vê é algo muito interessante, porque vários casos acaba gerando que, poxa, mas
eu estava usando uma informação ou um cálculo que não está batendo com o cálculo da Avalara, por exemplo. Aí, na hora que ele ia ver, era uma tabela que não tinha sido atualizada, que já existia, por exemplo, a gente teve vários casos como esse, uma redução de base que ele não estava usando porque ele não tinha parametrizado, parametrização pura, tá? E esta etapa é muito importante. Então, quando a gente fala de parametrizar o motor de cálculo, é basicamente o quê? Eu tenho ali toda a informação disponível. E eu vou usar aquilo que eu preciso, eu não vou usar toda a informação, eu vou usar a informação e vou parametrizar a informação para aquele dado que eu preciso. Então, todos os benefícios nós temos mapeados. Claro que o standard não é o benefício, então ele precisa parametrizar aquele determinado benefício. Se ele tem um regime especial, ele vai imputar na ferramenta aquela regra e vai usar aquela regra dele. Acabou. Mas isso é muito pontual. Eu te diria que isso não passa 5%, 10%, ainda nos casos mais críticos, entendeu? Isso é muito pontual. Então, ele tem acesso a algo que ele consegue, primeiro, ver o que ele está fazendo hoje. Por quê? Porque se ele estiver fazendo algo que esteja desatualizado, ele pode retroceder 5 anos, fazer o cálculo, fazer ou uma denúncia espontânea ou até mesmo um ressarcimento, porque nesse caso era ressarcimento, né? Então, gira todos os cálculos, apura e faz um ressarcimento com base numa legislação adequada. Então, são parametrizações muito pontuais. E antes disso, a gente faz um upload das informações dele para que a gente tenha essa interseção de dados entre o que ele precisa e o que ele vai usar da ferramenta. As entregas de atualização, nós atualizamos o banco inteiro. Eu não tenho essa de... A gente não trabalha com, eu vou atualizar o dado daquele cliente. Não, eu atualizo... É uma ferramenta cloud, em que o banco de dados está inteiro ali. Então, quando eu atualizo uma alíquota, eu atualizo no banco de dados cloud e ele já, dali para frente, já está disponível para ser usado em qualquer cálculo, desde que o cliente dê ok naquela atualização. Então, não saia mudando tudo. Ele vai lá e confirma, né? E eu acho que é importante, eu não sei se eu não me lembro se a gente vai chegar a abordar isso mais para frente, mas eu vou trazer, porque eu lembro de uma conversa acho que com o Lima, com alguém do time da Avalara, da forma de implementação, né? Vocês partem dos dados do cliente, né? Das informações atuais, das notas, de toda a estrutura, para estruturar essa parametrização, né? Quer dizer, não é uma coisa que você parte do zero, você cria uma massa de dados através daquilo que o cliente já processou nos últimos meses ou anos. Isso serve para você alimentar e ir lá marcando as regras, determinando, então, dos últimos 2 anos, por exemplo, do último ano, você tem ali um conjunto de dados, isso é transformado, levado para dentro da ferramenta, e isso a parametrização se inicia a partir disso, né? Que é uma coisa interessante também, e eu acho que é onde surge isso que você falou. Não, isso aqui está errado. Não está errado. Não, o que está errado foi a nota que você emitiu errada. Mas, olha, vou colocar o que está certo. E é uma situação difícil. Eu lembro acho que do Lima mesmo comentando isso numa reunião. Então, e você pode colocar numa situação, até numa saia justa, né? Olha, veja bem, é errado. Não está errado. Você realmente calculou aquilo errado no passado e o cálculo correto é esse. Isso é uma questão interessante, né? Exatamente. A metodologia, assim, a gente tem um acelerador de implantação que é justamente esse. A gente trabalha com os dados do cliente. Claro que se o dado... Uma coisa é a interpretação. Vamos colocar aqui. Interpretação, ela sempre vai existir. Então, a gente tem hoje um back-office muito bom, com ferramentas automatizadas de back-office que faça com que a gente garanta o compliance e a atualização diária daquela informação. Isso é fato. E claro que a gente vai ter um entendimento daquela legislação para poder atualizar o dado. Então, a interpretação ela pode ser distinta, tá? E a gente não vai obrigar o cliente a ter a mesma interpretação que a gente. Ele pode ter a interpretação dele e colocar. Só que o que a gente mais vê é que não é a interpretação, são atualizações que não foram feitas. E aí não é culpa de A, B ou C.
É porque a legislação é complexa e muda todo dia mesmo. Então, é impossível, né, uma empresa que não tenha, que o core dela não seja esse, ficar 100% atualizada. Agora, o interessante é que ele consegue ter a visibilidade. A ferramenta traz uma visibilidade maior para o cliente no momento que ele implanta. Então, o que a gente fala, não implanta errado, né? Não implanta, porque a maioria, não, vamos implantar do jeito que está. Implantar do jeito que está, você pode ter problema, porque você vai continuar errado. Então, a ideia dessa metodologia é trazer uma visibilidade para o cliente do que ele está fazendo e do que ele quer optar por fazer daqui para frente, tá? E com a reforma, eu coloco ainda uma pitadinha aí né? Uma pitadinha do governo também. Por quê? Porque muitos têm falado da calculadora do governo. A Receita lançou a calculadora dela e agora o Comitê Gestor lançou a calculadora dele. Então, um para a CBS e outro para a IBS. Que estamos rezando muito que tenham a mesma base e que sejam bem próximos, mas são duas ferramentas distintas. Tá? E quando a gente trabalha com duas ferramentas distintas, a gente sabe que o output é diferente. Né? Com certeza. A nossa ideia e a preocupação que a gente tem é consolidar esses dados e dar para o contribuinte também a visão e comparação do que o fisco entende. Porque a interpretação não pode deixar de existir. E o cliente tem que ter a opção de não usar aquela determinada interpretação do governo e usar a própria, e de antemão ter essa visibilidade. Né? A reforma tributária, ela simplifica muita coisa. Só da gente não estar olhando 27 estados, 5.500 municípios, legislação pura, a gente já disse que é uma simplificação absurda. Porém, a forma como ela foi estruturada, a gente continua com esses problemas de interpretação. Nós temos ainda hoje clientes que estão implantando e casos de dúvidas de se aplica ou não aquela redução. Isso continuou. Isso não vai ser extinto. Né? E mesmo assim, se existe a redução, qual delas? A de 60% ou a de 100%? Né? Eu tenho percebido isso também em alguns projetos que a gente tem enfrentado aqui, não ainda de motor de cálculo, mas projetos de testes que a gente está rodando com alguns clientes específicos da reforma tributária, dos outputs que começam a sair agora com a expectativa de janeiro de 2026, tem exatamente essa dúvida, mas aqui qual redução eu aplico, né? Exato. Para qual caminho eu vou? Porque surge, usando o exemplo do agro, até de um cliente que a gente está atuando bastante, tem uma questão do milho lá, que tinha duas ou três opções, quer dizer, depende, aí você tem que ter uma avaliação do negócio mesmo, se é milho para ração animal, é uma coisa, se é milho para consumo ou para produção de outra coisa, é outra coisa. Então, tem uma variação ali que tem que ter alguém, tem que ter um tributarista, tem que ter alguém que vai lá olhar a letra da lei, entender, interpretar. Não, neste caso aqui, para essa operação, é essa daqui. Exato. E eu vou pegar um gancho do que você falou, que é muito importante. Falar ROC, as calculadoras, no último webinar que a gente teve sobre o tema, teve uma pergunta, mas por que eu vou contratar um motor de cálculo externo de mercado se o governo está me entregando um motor de cálculo? Não é tão simples assim. Esse motor de cálculo do governo, ele calcula só a CBS e IBS, não calcula os outros tributos, não tem toda essa complexidade, tudo isso que a gente está falando. Não vai ser possível de usar só ele pelos próximos anos, e mesmo depois lá da virada em 33, como é que você vai utilizar uma ferramenta? Quer dizer, tem uma questão de disponibilidade, de velocidade, de uma série de coisas. Então, essa ferramenta do governo é mais para você fazer um compliance, um teste, validar, verificar se aquele cálculo seu está correto, do que você utilizar efetivamente como teu motor de cálculo, né? Exatamente, exatamente. E mesmo porque, como eu disse, a gente vai ter 2 motores de cálculo, porque o comitê gestor já falou e se posicionou que serão ferramentas distintas. Tá? Do ponto de vista de cálculo, a ferramenta da Receita é distinta da ferramenta do comitê gestor, primeiro ponto. O que eles estão avaliando é se a apuração vai ser numa plataforma só, porque o comitê gestor não vai ter tempo suficiente para botar uma plataforma dessa no ar nesse espaço de tempo que ele tem. Cálculo são distintos, até porque, né, Cabral,
o cerne principal é que os estados e municípios não querem perder a autonomia. Já foi tirada muita da autonomia deles, mas pelo menos o cálculo eles querem conseguir fazer eles. Então, você tem duas ferramentas, né? Então, e qual que eu vou usar? Qual que eu vou priorizar? O que vou... E mais, o entendimento. Se você olhar hoje na ferramenta do governo, né? Porque a gente está fazendo todos os nossos testes, a gente vai e busca o dado do governo para comparar. A gente já está fazendo isso, tá? Comparando dados. Porque daqui para frente muda, né? A empresa é auditor do fisco e não o fisco auditor do cliente. Mudou. Então, eu preciso ter acesso ao que o fisco está entendendo. Já que ele estruturou todos os dados, vamos usar esses dados. Só que eu não posso, tenho que usar com parcimônia, porque eu não posso considerar só aquele dado. Eu tenho que ter a minha visão. Qual que é a minha visão? Né? Chega ao ponto, Cabral, da empresa está tendo que revisitar as NCMs, por exemplo, porque tem o mesmo produto que tem um enquadramento numa legislação do Estado que ele tem benefício hoje, e aquela NCM não está em benefício futuro. Só que muitas vezes a descrição, e se eu encaixar em outra NCM, eu uso o benefício futuro, mas eu não uso o benefício presente. Então, só que o produto é o mesmo. O produto é exatamente o mesmo. Então, a forma como a reforma foi estruturada, eu continuo tendo esse problema. E quando você... Isso falando de mercadoria, tá? Quando você entra em serviço, aí é 1000 vezes pior. Porque os códigos alteraram e a descrição alterou. E se a gente olhar, isso também é outra coisa que a gente tem que ficar muito atento. Se a gente olhar o PLP 108, que alterou agora, que vai ser publicado, já foi aprovado no Congresso e vai ser publicado, e isso já está claro. O governo fala que ele não está não é mandatório os códigos, né? O que é mandatório é a descrição. É se aquela descrição está de acordo com o que está no meu contrato. Então, não adianta mais, né? Serviço é muito comum. Consultoria, vem lá o cadastro do RP, está lá, consultoria geral. Aí, quando você vai lá ver o contrato, é manutenção de equipamento, cuja alíquota é muito maior do que uma consultoria, ou vice-versa, e eu não parametrizei adequadamente. Então, o governo já colocou multa e penalidade para a informação que estiver sem coerência com o real, com o dado. Então, se eu tenho um NCM, ou eu tenho uma informação, um descritivo totalmente equivocado, ele vai considerar o descritivo, como sempre foi, só que agora ele especificou e ele está falando, então revise, porque eu vou pegar. Isso, porque agora eles têm ferramenta para isso, né? Porque agora o ferramental tecnológico permite isso, a inteligência artificial, a identificação por fonética ali, por texto, quer dizer, antes você não tinha capacidade de aparato tecnológico para isso, agora você tem. Né? E todos os nossos projetos, você falou bem, assim, todos os nossos projetos a gente fala que precisa ter atualizado esse banco de dados, esses dados mestres, ele precisa... E não só isso, ele tem que ser feito de forma intencional, no sentido de que ele tem que ser coerente com todo o processo até o cálculo. Então, o processo de cadastro ele tem que ser coerente com a parametrização, que tem que ser coerente com o cálculo. E o que eu vejo muitas vezes das empresas que não têm o motor de cálculo, ela não consegue ter essa visibilidade, porque ela tem que extrair dado de dentro do RP para fazer isso. Sendo que se ela tiver um dado fora, ela consegue ter essa visibilidade e se preparar melhor. Né? Não, com certeza. Eu vou avançar aqui as próximas perguntas. Está muito divertido o bate-papo. A gente deixar, a gente vai passar o dia inteiro aqui conversando. Eu adoro esse tema, você também. Mas vamos avançando aqui um pouquinho. A próxima pergunta é possível alterações massivas na ferramenta. É mais assim informativo, mas importar conteúdo personalizado, quer dizer, é possível importar, fazer alterações massivas através de importação, acho que através de CSV, ali, ou de arquivo texto. Eu andei até brincando um pouquinho ali com a ferramenta, então posso dizer. Essa é uma pergunta importante, se a ferramenta tem um módulo de cálculo offline, porque tem algumas situações de alguns clientes que me procuram
para operações distribuídas ou operações que estão, às vezes, fora de acesso à rede de dados, mas a ferramenta da Valar acho que não tem esse módulo, né? De um A gente cálculo offline. isso Tá. é conceitual muito nosso, assim, Uhum. offline aqui no Brasil, né? Em algumas regiões a gente opera offline de forma pontual, mas aqui no Tá. Brasil a gente não trabalha com esse modelo offline. A tendência natural do futuro é que não vai ter mais nada offline, né? Acho que são coisas muito específicas, mas naturalmente a evolução da conectividade vai chegar num ponto que não vai ter essa preocupação mais, né? Então vocês já estão no futuro, na verdade, né? Apesar O de... offline, ele é para alguns, a gente sabe que ele é crítico para determinados setores, extremamente crítico. Por Uhum, outro lado, quer dizer, você, né, não ter offline, você está fora desse mercado, claro. Por outro uhum, lado, a questão é muito conceitual da parte de compliance, né? A gente já uhum, fez algumas experiências do modelo offline, né? Tentou, aí alguns clientes, eles pediram, a gente fez alguns experimentos, e a gente achou muito temerário a questão do compliance nesse modelo de. uhum, Então, não foi uhum, um mercado que é endereçado propositalmente, vamos colocar assim. Fizemos vários entendi. experimentos, vários testes e tudo, e aí a gente entra num cenário que a gente não consegue garantir aquilo que para a gente é essencial, que é o compliance. Então, Uhum. acabou, né, estruturando a ferramenta de uma forma a não endereçar esse ponto. E é uma escolha, realmente, né? E A acho que é uma escolha, escolha e pronto, né? Porque tecnicamente é possível, vocês poderiam desenvolver, mas como total. você falou, é uma escolha e vamos em frente. A Tecnologia, próxima, tudo é possível, né, Cabral? Tecnologia, a gente fala, tudo é possível. exatamente. Essa também é uma pergunta bem interessante, e eu vou introduzir ela aqui, até por algumas discussões que eu já tive com o time da Valar e tal, que é o seguinte: a implementação pode ser feita de forma controlada, né? Por exemplo, por produto, por canal de venda, por cliente, por fornecedor. Isso é muito interessante, e eu vou deixar depois você falar disso para a gente, porque para a gente poder ir fazendo isso de forma gradativa, né? Então, daquilo que eu discuti com o time até da Valar, o Lima, o pessoal, tudo, você pode entrar com uma partezinha e você vai liberando gradativamente. Então, você continua convivendo com o motor de cálculo do teu RP aqui, tira uma operação ou faz por alguma determinada regra ali o motor de cálculo e você vai liberando isso de forma gradativa, até porque existe a insegurança do cliente, né? Fala, pô, mas como é que eu vou virar o meu motor de cálculo de uma vez? Eu vou tirar aquela questão do fiscal, muitas vezes, que é dono daquilo e tem um pouco de medo. Não, mas como é que fica, tá? Então você consegue fazer isso de forma faseada. Eu queria que você contasse um pouquinho isso para a gente, que também é uma pergunta recorrente que eu escuto dos clientes, né? Como fazer isso de forma mais tranquila, entende? Não, ótima pergunta. Eu acho que é uma pergunta importante até para a empresa se estruturar, né? Como eu falei, é uma mudança de cultura a adoção de um motor de cálculo externo. Então, é muito importante que as pessoas envolvidas nesse processo tenham segurança, né? E Uhum, pela nossa experiência, esse modelo escalonado é o modelo que é o melhor em termos de segurança e de assertividade do dado. Por que eu te falo isso? uhum, Porque você tem dados e dados, você tem dados, como eu te disse, uma coisa é eu implementar um motor de cálculo numa empresa que tem uma volumetria, vamos supor, uma volumetria de nota fiscal gigantesca, mas uma diversidade de produtos e complexidade mínima, né? uhum, Isso é uma coisa, né? Então você tem um esforço de implementação menor. Outra coisa é eu implantar numa empresa de um setor extremamente complexo, com uma volumetria de dados grande, né? uhum, Com transição de mercadorias, serviços e N possibilidades ali. Então, a criticidade é ainda maior. E você tem um uhum. período de maturação da informação. Né? Ah, mas o meu RP já está aqui há 30 anos, ele já funciona assim, sim, mas ele vai ter que funcionar de uma forma que ele interage com o motor externo. Então, você tem determinadas das adequações, a gente não trabalha, você não precisa fazer request, você não precisa fazer nenhuma. Você precisa fazer o quê? A gente não é que tem atualização do lado do RP. Ele precisa
aderir ao modelo do dado que ele vai passar agora a fazer a chamada. Então, ele precisa ter uma atualização, uma revisão daquele dado. Mas o que acontece? Eu não preciso fazer isso da noite para o dia, né? Mesmo porque demora para se fazer isso. Então, eu posso ir escalonando, fazer um 80-20, pegar os principais, né? Pegar aquelas coisas que para mim são mais críticas e escalonando e fazendo os rollouts conforme eu vá. Então, eu falo assim, quando você quer o Go Live do motor de cálculo? Não, o Go Live pode ser todo mês, porque você pode ter, né? Você pode ter os rollouts todo mês e tendo mais segurança ao longo do tempo e dando segurança para a equipe fiscal. Né? Isso é muito importante. Exatamente. Isso é muito importante mesmo, porque, assim, como eu falei, eu escuto de diversos clientes essa preocupação. Mas como eu faço um Big Bang de um motor de cálculo? Você não precisa, né? Fazer um Big Bang de um motor de cálculo. Aliás, não é nem recomendável, diria, Cabral, porque é o tal do kamikaze, né? O kamikaze, quero fazer o tudo ou nada. E não funciona assim, porque você tem a maturidade do dado fiscal. Com reforma, isso é ainda pior, tá? Porque o próprio fisco está amadurecendo o conceito. A gente viu aí, ele tinha incluído uma série de dados, agora tirou alguns dados. Aí, isso vai ser até 2032, põe e tira, né? Com certeza. Então, se o cliente não tem essa maleabilidade do lado do RP, de algum lado ele vai ter que ter. É isso aí. Legal. Avançando para a próxima aqui, como que é a implementação do ponto de vista técnico? Eu vou introduzir até porque a gente tem essa experiência aqui na PwC, né? A gente já implementou as soluções da Avalar, né, em alguns clientes, enfim. Mas aqui é mais para contextualizar, né? Quando a gente olha como é que você aplica. Então, é uma request, né? E você, acho que pode me complementar naturalmente, mas quando você pensa em ambiente SAP, Oracle, você tem requests ali que você aplica dentro do ambiente. Quando são ambientes externos, você tem conexões da API que você vai fazer. E aí, se você não tem um conector padrão da Avalara, você vai fazer uma conexão, tem o portal de APIs lá, com todas as chamadas que você pode testar, que você pode validar. Até, inclusive, ontem estava vendo isso por causa de uma oportunidade que a gente tem aqui. Ou se é um ambiente com um conector padrão, você aplica uma request e utiliza esse conector padrão da Avalara. Eu queria que você abordasse esse tema, para a gente contasse um pouquinho para a gente como que é esse processo, por favor. É isso aí. A gente tem, assim, né? Quando a gente fala de motor, você tem as plataformas que a gente já está conectado. Então, seja um conector standard nosso, que é o caso aí do S/4HANA Public, da própria NetSuite, são conectores que nós já atuamos. Então, aí, isso daí é simples no sentido de que vai ter aplicação de requests, mas já vai ser tudo standard naquele modelo, vou colocar assim. Você tem outros ERPs ou plataformas que o cliente decide implantar ou desenvolver o conector, né? Então, aí ele vai ter essa fase inicial aí de desenvolver esse conector e de colocar e de aplicar todas as atualizações no RP, naquele determinado RP. Claro que quando a gente tem os standards, quando você tem essa metodologia standard, que você vai lá, aplica request já, não é que, vou sair usando. Não, você tem todo um projeto de implantação, parametrização aqui, atualização ali, mas aí tem casos que você não precisa aplicar request, que aí já é nativo, que é o caso do public, né? Você não precisa... Exatamente, S/4HANA Public. Não, entendi, perfeito. Você aplica, atualiza. O que você não precisa para quem tem conector nativo é desenvolver um código, escrever um código. Exato. Né? Diferente de quem vai conectar um portal ou um marketplace que não tem um conector nativo, você vai consumir as APIs ali, REST API, e elas estão disponíveis para você testar, para você consumir, para você ver qual você precisa e integrar com a sua aplicação. Então, ela é uma ferramenta com uma capacidade de conectividade muito grande, né? Muito grande, exatamente. E aí vai tempo de conectividade vai depender muito do RP, né? E vai depender também, porque assim, né? Até a gente está se deparando muito com isso, que até empresas
clientes SAP não têm o pacote mínimo necessário para migrar para a reforma tributária. Então, também, ainda nos casos standard em que nós temos e já estamos preparados para atender esse tipo de cliente, ainda tem que avaliar se o cliente tem esse padrão mínimo necessário, porque senão não vai ter nem as informações, aí né, é bem mais complexo mesmo. Com certeza. Essa pergunta a gente já respondeu várias vezes aqui, mas eu vou só passar por ela, porque acho que foi o cerne da discussão desde o começo, né? Que se a ferramenta tem atualização de conteúdo tributário de forma automática. E mais do que sim, né? Está respondida essa pergunta, a gente falou, mas eu queria que você desse mais uma resumida nesse tema, porque ele realmente é muito importante, né? Sim, a gente tem, então, né, a gente funciona com back-office, com ferramentas que são usadas para controle muito detalhado das informações, né? Que a gente alimenta a plataforma de cálculo. Então, passa por toda uma esteira, por todo um processos internos de análise, de aprovação, de checagem, verificação, publicação, né? Então, o governo publica, a gente analisa, passa pela esteira, e aí a gente publica a atualização de forma automatizada diariamente. A gente não espera, por exemplo, aquela informação entrar em vigor. A gente altera com data futura, igual eu te falei. Então, a gente tem toda essa esteira de vigência. No momento que eu coloquei uma data vigente futura, quando chegar naquela data, o que vai acontecer? Vai encerrar a informação anterior, com a data do dia anterior, e vai passar a vigorar a data futura, a data daquele dia. Tudo isso controlado no workflow de processos e aprovação. Então, é aí que a gente consegue garantir que o cliente possa fazer um cálculo do mesmo produto, do mesmo cenário, um cálculo com data de hoje, um cálculo com data de ontem, um cálculo com data... E na reforma ainda mais, né, Cabral? Porque pode fazer um cálculo com data de 26, outro de 27, 8 de 28... Os cenários vão ser totalmente distintos entre si, né? Porque, assim, por exemplo, 27, já no cálculo, a gente não vai ter o PIS/COFINS, né? Então, eu já não tenho as tags de PIS/COFINS em 2027. Eu posso fazer um teste? Posso, entendeu? Então, a gente já começa a fasear esses cálculos, né? Até 2033, por exemplo. Isso é muito interessante, né? Assim, por exemplo, se você quiser testar, validar uma operação, ver como ela vai ficar com um determinado tributo ou sem um determinado tributo. A gente sabe naturalmente que as alíquotas ainda não estão cravadas para 27, né? Tem aquela discussão ainda de qual vai ser a alíquota, qual não vai, mas isso é uma questão que vai ser definida nos próximos meses, né? Sim, sim. Aqui, um ponto mais para a gente passar, mais ilustrativo mesmo, que a gente já abordou isso bastante, mas é mais para a audiência ter uma ideia de quais são as compatibilidades de versão, depois a gente vai distribuir esse material. Mas aqui para o S4 tem aqui as versões a partir de qual versão, né? 1809, Tax Pra, quais são os Service Packs aqui, depois a gente vai distribuir esse material. Aqui é muito técnico, acho que a gente pode até avançar essas perguntas aqui. A próxima, ela fala do ECC, né? A partir de qual versão? Então, um ECC 6.0, a partir do Service Packs aqui. Depois a gente distribui esse material para vocês, tá, pessoal? Oracle, somente com NetSuite e Suite Success. Então, não tem com o Oracle, Retail e... Não. A gente não está homologado Assim, o fato de a gente não... como eu te disse, o fato de nós não... Aqui, quando a gente vê solução compatível com a RP Oracle, é compatível desde que o cliente desenvolva o conector. A gente tem clientes usando? Tem clientes usando motor no Oracle, só que desenvolvido pelo cliente, né? Então, aqui a pergunta que a gente responde é: nós não somos certificados, o motor não é certificado, não tem um conector standard Oracle. Funciona ele pode se integrar com Oracle? Temos casos, mas desenvolvido pelo cliente. Ao contrário do NetSuite, que nós temos o conector standard já tanto para Suite Tags quanto Suite Success. Então,
aí já é o motor standard, né, usado em larga escala e já certificado com a Oracle. Perfeito. Tá? Muito bom. E aí, como você falou, o cliente pode usar, se ele escrever o conector e como é a API, ele pode usar o RP que ele quiser com a API da Avalara, né? Exatamente. A mesma coisa que até que a gente coloca outros RPs a partir de qual versão, quer dizer, a gente meio que já respondeu essa pergunta ao longo de todas as outras, né? Mas se você tiver um API que seja possível você conectar uma API externa via REST API, você conecta o que você quiser e utiliza qualquer um dos serviços da Avalara, né? Para motor de cálculo. Que aqui no caso do public, né, o BTP ele ajuda bem, né? Só que o cliente tem que já ter essa contratação e tem que já ter esse ambiente, né? Vamos colocar assim, já tem que estar e aí isso agiliza muito as implantações, tá? Isso é bem agiliza muito, tá? Legal. A próxima aqui tem mais duas perguntas, a gente está caminhando por fim, a gente até hoje não tem nenhuma pergunta da audiência, a gente vai acabar encerrando com essas mesmo. É uma ideia de prazo médio de implementação. Essa pergunta, assim, eu coloco aqui, mas sempre com um pouco de medo, né? Porque dá um prazo de implementação de motor de cálculo, naturalmente tem que avaliar, tem que entender o teu ambiente, tem que avaliar. É possível fazer em 3 meses, como você colocou aqui, numa complexidade baixa? Com certeza é possível, mas o importante aqui, pessoal, é entender o teu ambiente, entender a complexidade do teu negócio, quantas variações de cenários tributários você tem, qual a tua volumetria de notas e tal. Mas eu queria que você contasse um pouquinho como que é essa abordagem para a gente, por favor, Trícia, e falasse desses prazos. Concordo com você, Cabral. Quando a gente fala de implantação de motor de cálculo, depende muito da maturidade do dado da empresa, né? Tem empresas complexas cuja maturidade está bem alta. Então, apesar da complexidade, há uma aderência maior do dado, né, no momento da implantação. Tem outras, assim, quando a gente fala de baixa complexidade ou alta complexidade, também é um conceito um pouco extenso, porque a gente está falando de volumetria, a gente está falando de correção de dados, a gente está falando de dados de atributos, de dados e parâmetros que tem que estar no RP, senão não sai o cálculo. Né? Então, tudo isso vai interferir no prazo. Né? Então, empresas que têm uma maturidade ou cuja complexidade de volumetria, principalmente, volumetria de produtos, volumetria de serviços, não é uma volumetria alta, né? A gente consegue ter uma implantação menor. Agora, empresa com os dados já desatualizados, assim, muito desatualizados, que a gente encontra, com complexidade grande, volumetria gigante, aí realmente bate 12 meses, por conta de toda... Precisa seguir etapas, não tem como, né? Então, aí é mais ou menos isso. E é plenamente compreensível, né? Quer dizer, depende muito da complexidade do cenário. A gente vai para a última pergunta e depois a gente tem uma pergunta aqui que a audiência colocou para a gente que eu queria fazer. A última pergunta é como é o modelo de precificação. Acho que é importante você abordar um pouquinho isso, quer dizer, como que você cobra isso do cliente, como é que é feito isso? Naturalmente a gente não vai trazer valores aqui, mas mais para ter uma ideia de como é o modelo de precificação e se ele é escalonado, se vai variar conforme o volume. Eu acho que é importante abordar isso. Aqui é um diferencial nosso também, o nosso modelo de precificação, porque é uma ferramenta que tem por base um modelo transacional. Então, assim, eu chegar para o cliente e falar, me passa o número de NCMs, número de estados, e eu vou ver. Se eu fosse preparar um conteúdo específico para aquele cliente, a gente entende que justificaria eu cobrar por uma volumetria de conteúdo, de NCMs e tal. Como a gente entende? Como o conteúdo está ali e vai ser parametrizado, a gente, então, tem essa precificação por API Call. Então, a gente faz por
chamada, né? O cálculo mensal por chamada, a subscrição vai ser com base nesse número de chamadas. Ah, mas independentemente do volume de conteúdo, a gente se baseia, a gente pede essa volumetria até para a gente quantificar, né, para ver qual que vai ser o esforço aí de uma futura implementação. Mas o valor da ferramenta, ele se norteia por API Call. Basicamente, então é simples, entendeu? É simples, objetivo. Ah, mas daqui a pouco ela vai aumentar mais. Era muito comum, vou aumentar mais um estabelecimento, eu vou incluir mais 100 NCMs. Não, é esse valor aqui. Você vai, a questão toda é que vai ter que ter um esforço de implantação para ela usar aquelas outras informações, tá? Mas, assim, do ponto de vista de subscrição, é API Call, é chamada, número de chamadas. Tá. Perfeito. Até se tiver alguém que é do tributário aqui, né? A API Call é quantas vezes você requisitou aquele motor para fazer um cálculo. Quantas vezes você calculou, né? Naturalmente, você deve ter uma tabela com um range ali que fala de tanto a tanto é um valor, chamada, aí vai variando, conforme naturalmente vai aumentando a quantidade, o valor vai tendo uma variação. Mas é interessante isso. E é o conceito da nuvem, né? Eu acho que é importante trazer. Quer dizer, se você usa mais, você paga mais. Se você usa menos, você paga menos. É o paradigma do Uber ou do iFood, né? Quer dizer, eu até brinco, quer dizer, o iFood ele não tem 2.000 servidores disponíveis o dia inteiro para processar os pedidos. Por quê? Ele deve ter um grande volume ali na manhã, talvez, de as pessoas pedindo café da manhã, depois às 10 horas isso faz assim, né? Diminui. Aí, sei lá, 1.000 servidores viraram 100, né? Eu brinco nesse paradigma. Depois vai chegando às 11 horas da manhã, que a gente está chegando, o pessoal vai ficando com fome, começa a pedir, esse negócio aumenta. Ele paga pelos 1.000 servidores do meio-dia às 2. Aí, 2 horas da tarde, de novo. E é o mesmo paradigma, né? Paga pela utilização. Eu acho que o advento da computação em nuvem permitiu isso, né? Exatamente. E a questão uma coisa muito importante que a gente não falou aqui é o seguinte: a empresa fala, então eu tenho X notas fiscais, vou fazer X chamadas. Não, a gente geralmente multiplica por 3 ou por 4 o número. Por quê? Porque eu quero chamar num pedido de compra, eu quero chamar num pedido de venda. Então, assim, isso também é muito importante, né, Cabral? Assim, porque ainda mais com a reforma, né? Se for fazer um pedido de venda em novembro, vai ser diferente do pedido de venda em janeiro, vai ser diferente do pedido de venda em janeiro de 2027. Então, com certeza. Né, eu emiti um pedido de venda em 2025, recalcula em 2026, não, 2026 não, né, 2027, por conta de precificação, porque isso vai ter alteração. E aí, muitas vezes, em uma nota, você tem 2, 3, 4 chamadas, né, até emitir a nota. Então, isso muda muito de empresa para empresa, mas também é para fins de compliance, né, precificação e tudo mais. Perfeito. Tem uma pergunta aqui da audiência, estou bem feliz. Uma pergunta do Danilo aqui. Vocês têm clientes que usam a solução com o RP da JD Edwards? Tem sim. Eu não me recordo aí quais clientes, mas sim, temos. Legal. Sim, e aí, provavelmente é um conector desenvolvido pelo cliente ou um conector não homologado, certo? Isso. Perfeito. Aí, exatamente. Respondendo, Danilo, a sua pergunta, tem sim. E como a gente mencionou anteriormente, você pode desenvolver esse conector, né? Você pode conectar o RP ao motor de cálculo. Depois, se quiser mandar um e-mail para mim ou para a Trícia, o meu e-mail é rodrigo.cabral@pwc.com. A Trícia depois pode falar o e-mail dela e a gente pode te ajudar a entender como atender essa demanda, tá? Exatamente. Meu e-mail é tricia.braga@valara.com. Podemos aí tirar as dúvidas, né, Cabral? Com certeza. Bom, eu vou agradecer a todos aqui. A gente está caminhando para o fim, para o encerramento. Eu queria, Trícia, que você fizesse o encerramento, o agradecimento, para eu fazer o agradecimento final. E eu queria, antes de tudo, agradecer a tua presença, essa quase 2 horas que a gente ficou junto aqui. Foi muito legal, foi muito divertido poder trocar essas experiências com vocês. Espero que a gente tenha próximas oportunidades e agradeço o seu tempo e o seu conhecimento.
Obrigado, Cabral, pela oportunidade, né? A PwC é uma grande parceira, nós admiramos muito o trabalho de vocês, eu acho que é algo diferenciado mesmo, e essa parceria só está evoluído e nos dado muito, muito, muito prazer de estar aí com vocês. Então, obrigado, estamos aí juntos nessa reforma, né? Eu acho que é algo que vai ser muito desafiador para todo mundo, mas também é algo que vai agregar muito valor para todas as empresas, eu tenho certeza. Então, estamos juntos na jornada para quem precisar. Estamos totalmente disponíveis para apresentar, para explicar. Perfeito. Obrigado, Trícia. E mais uma vez eu queria agradecer a audiência, a todos que acompanharam a gente até aqui. Eu sei que não é um tema assim, é um tema complexo, exige atenção, a gente tem muita coisa para endereçar, para encaminhar, mas agradeço a todos que estiveram com a gente até agora. Na próxima semana a gente tem mais um evento dessa natureza, falando de motores de cálculo. A gente vai estar publicando o LinkedIn ali para vocês acompanharem. E mais uma vez, obrigado a todos e até a próxima. Trícia, obrigado. Um excelente dia a todos aí. Tchau, pessoal. Tchau.